Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar compartilhando aqui nesse dia tão importante com vocês. E o tema que ficou sugerido, né, para apresentar para vocês foi alimentação saudável, atividade física e qualidade de vida. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação saudável, atividade física e qualidade de vida. Então, por que falar, né, de alimentação saudável no Dia Mundial da Atividade Física? Porque a alimentação saudável e a atividade física, elas devem caminhar juntos, né, com o propósito de promoção da saúde, da qualidade de vida. A alimentação saudável, ela vai melhorar o desempenho, né, nas atividades físicas, de forma geral, vai promover, né, ajudar na promoção da saúde, na prevenção de doenças e na reabilitação da saúde. Então, a alimentação saudável e a atividade física, elas caminham muito juntas, com o propósito, né, de promover a saúde, prevenir doenças, reabilitar a saúde. Então, nesse dia é importante que a gente fale também da alimentação saudável. E aí eu vou falar rapidamente só da definição, porque acredito, né, que o colega Davi vai falar muito melhor sobre isso, mas a atividade física é um comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo, com gasto de energia, acima do nível de repouso, promovendo interações sociais com o ambiente, podendo acontecer no tempo livre, no deslocamento, no trabalho ou estudo e também nas tarefas domésticas. Então, são esses movimentos corporais, né, que a gente considera atividade física. O termo atividade física não deve ser confundido com exercício, né, eles são questões diferentes, porque o exercício físico é uma subcategoria da atividade física, que é planejado, estruturado, é feito de forma repetitiva e tem como objetivo melhorar ou manter um ou mais componentes do condicionamento físico. Então, a atividade física, ela tem uma amplitude maior, né? O exercício físico ele está inserido dentro do conceito de atividade física. E aí, o comportamento sedentário seria as atividades realizadas quando estamos sentados, reclinados, deitados, ou seja, quando estamos gastando pouca energia. Trouxe esses conceitos só para a gente introduzir. Aqui tem alguns dados epidemiológicos, né, sobre atividade física, que no mundo, 1 a cada 5 adultos e 4 a cada 5 adolescentes não praticam atividade física. E no Brasil, 47% dos brasileiros são sedentários. Então, são alguns dados que chamam a atenção para a gente, chamam a atenção da gente, né? E o que é uma alimentação saudável, né? Que é o tema principal do que eu vou trazer aqui para vocês. Uma alimentação saudável é uma alimentação variada, que não exclua nenhum dos grupos alimentares, composta de proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, vitaminas e minerais. E não somente, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente não tem que pensar só na parte dos nutrientes, né? Ou seja, dos grupos alimentares, dos tipos de nutrientes. Mas essa alimentação também tem que levar em consideração a cultura alimentar, né, de um povo, os seus modos de produção e também o nível de processamento dos alimentos. Em relação à alimentação saudável ainda, ela deve ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, harmônica e em quantidade e qualidade e atender os princípios de uma boa alimentação. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, além da questão nutricional, além da questão cultural, a gente tem que observar também o ponto de vista financeiro, a questão da harmonia, da quantidade. Então, a gente tem que observar diversos aspectos para dizer que uma alimentação é saudável. E aí, a gente traz também princípios, né, que foram criados lá na década de 70 por Escudeiro, que é considerado o pai da nutrição. E esses princípios, eles devem abordar quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Em relação à quantidade, os nutrientes devem ser absorvidos em uma quantidade suficiente para manter o organismo em equilíbrio, tanto nas suas condições energéticas, quanto nas questões nutricionais. Então, essa lei da quantidade, ela observa essa questão justamente da quantidade de nutrientes que a gente consome. Então, quando a gente fala sobre uma alimentação saudável, na parte de quantidade, a gente vai observar, né, por exemplo, quando a gente está tratando de uma intervenção nutricional, a gente pode começar ela, por exemplo, pela quantidade. Então, reduz a quantidade, aumente a quantidade. Então, esse é um dos aspectos que Escudeiro trouxe em relação à alimentação saudável. Em relação à qualidade, essa lei vai estabelecer que a necessidade imprescindível de um cardápio variado e rico em nutrientes. Então, nessa lei, a gente não pensa na qualidade,
mas justamente na qualidade, ou na quantidade, desculpa, mas justamente na qualidade desses alimentos ou desses nutrientes que estão sendo oferecidos. Então, a gente tem a quantidade, a qualidade, a harmonia, que é, assim, uma vez que os nutrientes eles não atuam isoladamente, a gente tem que pensar, sim, na quantidade, sim, na qualidade, mas também na interação entre esses nutrientes, que a gente chama de harmonia. Então, a proporção correta entre os nutrientes, né? A sinergia alimentar, né? Que a gente entende que não é pensar isoladamente em um nutriente. Então, esse é mais um princípio da alimentação saudável, que é a harmonia, seria uma sinergia, né? Uma proporcionalidade entre esses nutrientes. E a adequação, desculpa, que é a proporcionalidade exata dos nutrientes e de forma individualizada. Então, a adequação, ela vai pensar se esse nutriente ele está adequado para aquele paciente ou para aquele indivíduo, né? Na sua fase de vida, no seu estado fisiológico, no seu estado mental. Então, a adequação, ela vem nos trazer sobre necessidades individuais, né? Ela é bem individualizada, essa adequação. Então, quando a gente pensa na alimentação saudável, a gente também tem que pensar numa alimentação em quantidade suficiente, com qualidade, harmônica e adequada para aquele indivíduo. E o que são os nutrientes, né? Os nutrientes são todas as substâncias encontradas nos alimentos que são úteis para o metabolismo orgânico e indispensáveis para o crescimento, desenvolvimento e manutenção das funções vitais dos organismos. Esses nutrientes estão divididos em dois grandes grupos, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, eles estão presentes em grandes quantidades nos alimentos. Então, são os carboidratos, as proteínas, os lipídios e as fibras. E os micronutrientes, eles estão presentes em pequenas quantidades nos alimentos, porque a nossa necessidade de micronutrientes, ela é em pequenas quantidades. E aí, o que seriam os micronutrientes? As vitaminas e os minerais. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel de cada grupo de macronutrientes e micronutrientes no desempenho físico, né? Porque a gente vai aliar, né, a importância dessa alimentação saudável, completa, para a atividade física. Então, os carboidratos, eles estão diretamente relacionados ao desempenho físico, né? Eles são o principal nutriente que é utilizado como fonte de energia durante a prática de atividade física, são armazenados sob a forma de glicogênio, tanto no músculo quanto no fígado, e é a nossa fonte primária de energia. Esse glicogênio é a nossa fonte primária, né? De onde, quando a gente precisa fazer uma atividade física, digamos que a gente precisa correr agora, né? Então, essa energia vai vir do glicogênio. Só que ele tem um estoque limitado. Então, por exemplo, o estoque de gordura no nosso corpo, ele é muito grande, mas a disponibilização da gordura não é de forma rápida. Então, na atividade física, o primeiro substrato que é utilizado são os carboidratos, que vêm, né, que são armazenados na forma de glicogênio, muscular ou hepático. Por isso que é tão importante o consumo de carboidratos, por isso que ele é o principal nutriente utilizado como fonte de energia durante a prática de atividade física, ou o primeiro, né, nutriente que é utilizado. Então, a gente tem que ter cuidado, né, e é um tema que é muito importante a gente falar, principalmente hoje em dia, sobre essa dieta pobre em carboidratos, né, que é conhecida como low carb. Hoje em dia também tem dieta cetogênica, que é mais reduzida ainda em carboidratos. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tema. Por quê? Porque uma dieta pobre em carboidratos, ela pode prejudicar o desempenho, né, nas atividades físicas e também em diversos outros sentidos. Então, é importante chamar a atenção, porque a gente percebe hoje uma carbofobia, ou seja, medo de comer carboidrato, né, que as pessoas intitularam o carboidrato como responsáveis pela obesidade, pelo sobrepeso, e, na verdade, não é isso, porque quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente volta lá naquelas 4 leis sobre quantidade, qualidade, harmonia da equação. Então, o carboidrato ele deve sim estar presente de forma que seja quantificada, né, para cada tipo de indivíduo, para cada fase da vida, e a gente não deve excluir esse grupo da nossa alimentação. Então, a recomendação diária de carboidrato ela é individualizada, mas fica em torno de 45% a 60%, né, das quilocalorias totais da nossa alimentação, mas aí vai depender, né, do tipo de indivíduo, então, comorbidade, se é um indivíduo diabético, se é um praticante de atividade física intensa, então ele vai precisar de uma quantidade maior, mas a recomendação ela é individualizada. E as fontes alimentares dos carboidratos são as raízes, os tubérculos,
cereais, os grãos, as farinhas, biscoitos, pães, massas e também algumas frutas, elas entram como fonte de carboidratos. Em relação às proteínas, o consumo desse macronutriente, né, que é a proteína, deve ser aumentado pelo praticante regular de atividade física. Por quê? Quando a pessoa pratica atividade física, ela tem uma maior demanda por esse nutriente. Os aminoácidos, né, que são oriundos da digestão das proteínas, eles são direcionados para as funções de crescimento, reparação de pele, participação da saúde óssea, formação de tecidos conjuntivos, e aqui a gente fala também sobre hipertrofia, né, que é o aumento desse tecido muscular, então a formação de tecidos conjuntivos, a produção de hormônios, que é extremamente importante também. Então, o praticante de atividade física, ele tem que se atentar a melhorar a quantidade de proteínas na sua alimentação. E aqui eu chamo a atenção para uma outra questão que a gente vê atualmente, que é o hiperconsumo de proteínas, né? A gente percebe que hoje em dia o carboidrato virou o vilão, a proteína virou a mocinha, então as pessoas começam a ter uma tendência de reduzir carboidrato e aumentar a proteína demais. E a proteína, a gente percebe, né, a gente vê nos estudos, que a recomendação diária é de 0,8 a 2,2 gramas por quilo por dia. Então, uma pessoa de 80 quilos, ela precisa, no máximo, de 160 gramas de proteína por dia, né? Digamos assim. E hoje a gente percebe que as pessoas, né, praticantes de atividade física, enfim, elas acabam abusando muito desse consumo de proteínas e, a longo prazo, alguns estudos já vêm sugerindo que isso pode causar algum tipo de prejuízo renal, pode causar litíase, né, que é a pedra nos rins, enfim. Então, assim, é importante que não se exacerbe o consumo de proteína, mas que se a pessoa começa a praticar uma atividade física, ela tenha um cuidado, né, de aumentar. De forma geral, a dieta brasileira, ela já tem uma adequação de proteína. Então, mesmo que a pessoa comece a praticar uma atividade física, não necessariamente ela precisa aumentar essa quantidade de proteína, porque a gente já tem uma dieta hiperproteica de forma geral no país, né? Então, essa parte da proteína, ela está sendo muito... o consumo de proteína, né? Cada vez mais as pessoas acham que quanto mais proteína, melhor. E não é bem assim que acontece, né? E as fontes alimentares de proteína, tem fontes animais e tem fontes vegetais, né? Então, aquelas fontes que a gente já conhece, carne, peixes, ovos, os laticínios, né? Também são fontes de proteínas, e as leguminosas, que são feijão, soja, grão de bico, ervilha, lentilha. Então, todas essas fontes vegetais também são fonte de proteínas, assim também como as oleaginosas, né? Que são as castanhas, nozes, enfim, também são fonte de proteína. Em relação aos lipídios, eles são indispensáveis na nossa alimentação. Então, é um outro nutriente que também é criado um certo terrorismo em relação a ele, né? Hoje eu quero melhorar meu hábito alimentar, então eu tenho que cortar a gordura totalmente. E não é assim que acontece. Os lipídios, eles são extremamente necessários para a absorção das vitaminas lipossolúveis, né? Que são as vitaminas A, D, E e K. Nesse momento de pandemia, a gente viu também um consumo exacerbado da vitamina D, né? Que foi relacionado com imunidade, então as pessoas correram para comprar vitamina D. Mas a vitamina D, ela precisa do lipídio para ser absorvida. Então, se aquela pessoa estava numa restrição de gorduras, na alimentação restrição severa, não adiantava tomar um suplemento que não iria ser absorvido. Então, aqui a gente percebe como é importante essa sinergia, né? Como é importante essa associação entre os nutrientes. Os lipídios também participam de uma série de processos, né, do metabolismo, e aqui a gente chama atenção para a produção de hormônios. Então, a retirada, né, de gordura da alimentação ou a restrição muito severa também pode prejudicar a produção de hormônios. E, assim, o consumo dos lipídios ele deve ser feito com moderação, né? A gente sabe que as gorduras, elas têm uma quantidade maior de calorias e isso pode promover o aumento de sobrepeso, obesidade, dislipidemias, mas a gente não deve abominar o consumo desses nutrientes. Então, assim, a recomendação de lipídios também deve ser individualizada. Aqui eu acabei não colocando, mas, assim, a gente tem que ter mais cuidado com a questão dos lipídios, né? Das gorduras, saturadas. Então, tem que ser menor que 10 gramas por dia, esse consumo de gorduras saturadas. E os lipídios, eles são divididos, né, em dois grandes grupos, que são as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. As gorduras saturadas são aquelas que a gente tem que ter o maior cuidado, que são gorduras que estão relacionadas com aumento de dislipidemia,
trigliceridemia, e eles estão presentes mais nas carnes, nesses biscoitos industrializados, né? Então, as gorduras trans, que estão muito presentes nas indústrias, alimentos como, ultraprocessados, como salsicha, calabresa, então eles também são ricos em gorduras saturadas, as frituras, de forma geral, o coco, né? E aí entra aí o óleo de coco, que entrou como um alimento, superalimento, mas que os estudos mostram que o óleo de coco, sim, aumenta os níveis de LDL e colesterol, então ele não entra como uma gordura saudável. E a manteiga também está dentro das gorduras saturadas. Em relação às gorduras insaturadas, são as que são mais benéficas à saúde, né? Elas estão muito presentes na dieta mediterrânea, né? Que é uma dieta que a gente sabe que tem muita relação com a melhora da saúde cardiovascular, e elas são divididas em mono ou poliinsaturadas, e estão presentes mais nas castanhas, no azeite extra virgem, no abacate, no amendoim, nos peixes, né? Salmão, sardinha, que estão presentes aí, estão inseridas aí nessas gorduras insaturadas, os ácidos graxos ômega 3, né? Que são tão importantes também para a saúde. Em relação a fibras, né? A fibra, ela está dentro do grupo dos carboidratos, porém, é importante a gente falar dela separadamente como macronutriente, porque na classificação sempre a gente separa o carboidrato da fibra para poder dar um pouquinho mais de atenção a esse nutriente tão importante, né? As fibras, elas contribuem para o controle do trânsito intestinal, então elas são extremamente importantes nesse sentido, né, para melhorar a saúde intestinal. Elas ajudam a reduzir os níveis de glicose e colesterol sanguíneos, então também estão relacionadas com a melhora da saúde de pessoas com diabetes, de pessoas com alteração do colesterol, e de forma geral, para prevenir, né, esse aumento dos níveis de glicose e dos níveis de colesterol. Elas aumentam a saciedade, então elas auxiliam no processo de controle de peso, no processo de emagrecimento, no processo de melhora dos hábitos alimentares, e elas também melhoram a microbiota intestinal. Hoje, a gente percebe nos vários estudos que o microbioma intestinal ele está relacionado a diversas doenças, né? Ou a prevenção também de diversas doenças. Então, hoje se estuda muito o intestino como um dos principais órgãos do nosso corpo. Então, as fibras, elas vão melhorar a qualidade dessas bactérias intestinais e vão ajudar, né? Consequentemente, se eu tenho uma melhora da minha microbiota intestinal, se eu tenho uma melhora de níveis de glicose, de colesterol, eu, consequentemente, vou desempenhar melhor as atividades físicas. Elas também reduzem o risco de câncer coloretal, isso já é bem firme, né, na literatura, essa redução do risco de câncer com o consumo adequado de fibras. A recomendação é de 25 a 30 gramas por dia. Nem sempre essa recomendação é alcançada facilmente quando o indivíduo não consome frutas e hortaliças de forma adequada. Então, o consumo de fibras ideal, ele está muito atrelado com o consumo de alimentos ricos, no consumo de alimentos como frutas e hortaliças. E aí, no caso, são alimentos in natura, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas o consumo adequado de fibras, ele está muito atrelado ao consumo de frutas e hortaliças. E as fontes principais são as frutas, hortaliças, mas as raízes também são boas fontes de fibras, as oleaginosas, que são as castanhas, as leguminosas, que são os feijões. Então, são alimentos que contêm uma quantidade importante de fibras. E as vitaminas minerais, elas organizam todo o nosso metabolismo, são os micronutrientes, né? Que são, até aqui a gente tinha falado sobre os macronutrientes, mas as vitaminas minerais são micronutrientes que a gente precisa em menores quantidades, estão presentes em menores quantidades nos alimentos, são responsáveis por organizar diversas reações metabólicas do nosso corpo. Toda reação metabólica, ela precisa de alguma vitamina ou mineral, né? Como coenzima, ou enfim, como algum cofator, para que ela aconteça, né? Ajudam na queima de gordura, porque uma das reações de queima de gordura que acontece lá na mitocôndria da célula, ela necessita de vitaminas minerais. Então, o que a gente vê muitas vezes é as pessoas se preocupando muito com os macronutrientes, ou seja, carboidrato, lipídio e proteína, e esquecendo das vitaminas minerais. Por exemplo, no processo de emagrecimento, no processo de melhora de hábitos alimentares. Ela aumenta a síntese das proteínas, então, num praticante de atividade física, é extremamente importante nesse processo também da queima de gordura, mas também da síntese proteica. Tem função antioxidante, né, que a gente sabe que hoje em dia
cada vez mais a gente é exposto a radicais livres o tempo inteiro, seja pela alimentação, pelo ar que respiramos, pelos produtos que a gente consome, plástico, enfim. Então, a gente é submetido a diversos aspectos que deixam o nosso corpo com mais radicais livres. Então, as vitaminas e minerais, elas têm um importante papel na função antioxidante. Elas auxiliam também na produção de hormônios, auxiliam na formação de energia, que é o ATP, então é extremamente importante na prática de atividade física, né, que a gente esteja com níveis adequados de vitaminas e minerais para que o processo de formação de energia seja ótimo. E também auxilia na qualidade dos ossos, nas funções dos órgãos, entre outros, né, aspectos que as vitaminas e minerais são extremamente importantes. A água, a gente coloca ela aqui como um nutriente, né? Ela não entra numa classificação de macro e micro, mas a gente coloca ela como nutriente porque ela é essencial para todas as funções do corpo, né? Seja a digestão, a absorção de nutrientes, o transporte, as reações de queima de gordura, as reações de produção de energia, a eliminação de resíduos, o controle da temperatura. Então, a água é essencial para todas as funções do nosso corpo. E aí, dentro da atividade física, se você não está bem hidratado, se você está desidratado, com certeza você não terá um bom rendimento, um bom desempenho, vai haver uma perda de força, vai haver uma perda de motivação. Então, é importante manter um estado ótimo de hidratação. E a recomendação individual é cerca de 35 a 40 ml para adulto, né? Para criança, essa proporção é um pouquinho maior. E para idoso, se a gente conseguir 35 a 40 ml, também está adequado, porque a gente sabe que os idosos eles têm uma tendência a reduzir o consumo de água, porque eles diminuem a resposta à sede, né? Eles acabam perdendo mais. Então, para a gente saber qual é o nível adequado, né? A recomendação de água é 35 a 40 ml, isso de forma geral. Claro que praticantes de atividade física, pessoas que vivem um clima mais quente, né? Pessoas que estão debilitadas, com a saúde debilitada, enfim, elas vão precisar de mais água. Mas isso é uma média geral, né? Que a gente coloca. E aí, a gente tem que ter cuidado, hoje, né? Hoje, principalmente, quando a gente fala, quando a gente aborda a alimentação saudável com reducionismo nutricional, que a gente chama de nutricionismo, né? Então, a gente tem que ter cuidado como profissionais, né, da atenção primária, como pessoas que vão disseminar informação, para a gente não reduzir, né? O que seria esse nutricionismo? Esse nutricionismo é o olhar com foco restrito ao nutriente. Então, a gente percebe muito. Antes, a gente não via alguém chegar e dizer, esse alimento é carboidrato ou é proteína? A gente tem que ter cuidado com essa redução. Não é carboidrato ou proteína. Esse é um alimento que tem diversos nutrientes, mas ele tem uma predominância de carboidrato. Por que a gente tem que ter cuidado, né, com esse nutricionismo, esse reducionismo nutricional? Porque senão a gente acaba ignorando a interação entre os nutrientes. A gente ignora a qualidade do alimento, a gente ignora a cultura alimentar e a gente começa a falar do alimento como se ele fosse um nutriente apenas. Isso é carboidrato, isso é proteína, isso é lipídio. E aí, quem é que está se beneficiando muito desse nutricionismo? A indústria alimentícia e farmacêutica. A gente viu muito claramente agora na pandemia o quanto o nutricionismo, que é essa coisa de dizer, a vitamina C é bom para isso, o zinco agora é bom para a imunidade, a vitamina D agora vai ajudar no Covid. Então, começou-se a reduzir a nutrientes. Assim como a indústria alimentícia, que faz um alimento ultraprocessado, por exemplo, um biscoito recheado, mas aí ele coloca lá, rico em vitaminas, rico em vitamina C. Então, a pessoa olha para aquilo e diz, serve que vitamina C é saudável. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa redução, né? Esse reducionismo, né? Que a gente chama, que é o nutricionismo, que é um tema que está muito em alta e a gente precisa, como profissionais de saúde, atentar sobre ele, procurar ler, para que a gente não passe, porque muitas vezes nós mesmos passamos esse conceito, né? De carboidrato, reduza isso, aumenta o carboidrato. E aí o paciente, ele acaba fazendo também isso. Carboidrato é ruim, então, né? Já que preciso diminuir o carboidrato, é diferente da gente dizer, diminua o açúcar, coma menos pão, por exemplo. Então, a gente está pegando um alimento e dizendo, esse alimento, nesse momento aqui, ele vai te prejudicar por causa disso. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o nutricionismo, certo? E agora, só para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre o processamento dos alimentos, que também é um conceito que, como profissionais da atenção primária à saúde, a gente precisa ter muito claro, para que a gente possa orientar, né, os usuários
de uma forma mais atualizada, né? A gente usava muito pirâmide, hoje a gente usa mais a questão do nível de processamento dos alimentos. Então, os alimentos, eles têm 4 níveis de processamento, são os alimentos in natura, os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Os alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou animais, então são as frutas, as verduras, carne, peixe, ovo, e eles não sofrem nenhuma alteração. Então, se eu vou comer uma banana, é apenas a banana, ela não passou por nenhum processo, não foi adicionado nenhum ingrediente, não foi submetida a nenhum processo industrial, então é um alimento in natura. Da forma que ele sai da natureza é a forma que a gente consome ele. Os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que antes da aquisição foram submetidos a alterações mínimas. Então, por exemplo, o feijão, ele sai, né, ele é colhido e ele passa por um processo mínimo, que é de beneficiamento, né? Então, ele ali é separado, os grãozinhos ruins, é colocado numa embalagem, mas não é adicionado nada a ele. Então, o arroz também é dessa forma, o leite pasteurizado, que ele só passa apenas por um processo de temperatura, então não é adicionado nada. Um corte de carne, por exemplo, que a gente compra no supermercado congelado, ele é apenas carne, mas ele foi embalado e congelado. Não foi adicionado nada, né? Então, os alimentos in natura e os minimamente processados, eles devem ser a base da nossa alimentação. E aí tem os alimentos processados, que eles são produtos também relativamente simples, mas nesses processados já existe uma adição de açúcar ou sal ou alguma outra substância, como um vinagre, um azeite. Mas, assim, é uma adição simples, né? Uma adição de um sal, de um açúcar, a um alimento in natura. Por exemplo, um milho em conserva é o milho e o sal e a água, né? Ou, às vezes, até só o milho e a água. Hoje em dia tem muitos que são sem sal. Uma carne salgada, né? Uma carne do sol, é uma carne com sal. Queijos, né? Que os queijos, quando eu coloco queijo aqui, não são os queijos ultraprocessados, mas aquele queijo, por exemplo, coalho, que é adicionado sal e levedura. Então, ele é um alimento processado. Os pães que são feitos só com água e sal e fermento, né? Não são esses pães industrializados, são os pãezinhos de padaria. Então, eles entram nos alimentos processados. E os alimentos ultraprocessados, que são os grandes vilões, né? Se a gente assim pode chamar. Não gosto muito de usar o termo vilão e mocinho, mas nos ultraprocessados, realmente a gente tem que ter um cuidado, restringir, reduzir, né? Ou até mesmo retirar, dependendo do caso, da nossa alimentação. Porque são formulações industriais feitas principalmente com substâncias extraídas de alimentos, óleo, gordura, açúcar, amido, proteína. Também colocam proteínas, substâncias derivadas de constituintes de alimentos. Então, gordura hidrogenada, que é muito presente nos alimentos ultraprocessados, o amido modificado, ou até substâncias sintetizadas em laboratórios com base em matérias orgânicas como petróleo, carvão. Então, assim, os alimentos processados são aqueles que a gente pega uma embalagem, vai olhar os ingredientes e tem aquela imensa lista de ingredientes que a gente não sabe nem o que são. Então, salgadinhos de pacote, biscoito recheado, macarrão instantâneo, refrigerante, salsicha, alguns pães, alguns queijos. E aí, qual é sempre a orientação que a gente pode passar, né, para esse paciente, para esse usuário? Sempre atente. De forma geral, quando esse alimento industrializado tem 5 ou mais ingredientes, provavelmente ele é um ultraprocessado, muito provavelmente. Então, sempre observar ali aquela quantidadezinha de ingredientes para que ela não passe de 5, porque aí provavelmente já vai vir um alimento ultraprocessado. Esses conceitos estão todos no nosso guia alimentar para a população brasileira, que infelizmente ainda não é muito usado na atenção primária à saúde, esses conceitos, o guia, né? Esse guia está aí desde 2014 e muitas vezes a gente percebe, né, na prática, nos atendimentos de UBS, enfim, que os profissionais, eles não usam esse guia alimentar, né? Eles ainda ficaram lá na pirâmide, ainda continuam. A pirâmide está errada? Não, mas a pirâmide, ela não traz esse conceito de processamento de alimentos, que hoje, né, a gente entende como um conceito primordial para se falar de alimentação saudável. Então, eu trouxe aqui, fiz questão de trazer a imagem do guia para que vocês lembrem, né, que ele existe, que a gente possa disseminar. A colega estava falando sobre o guia da atividade física, né, que eu já tive a oportunidade de olhar e é muito bom, mas não vamos esquecer do nosso guia, que está aí desde 2014 e ainda é subutilizado, né, na atenção primária à saúde. E aí, como considerações finais, eu trago que a alimentação saudável ela deve levar em conta os tipos de alimento, o modo de produção, a qualidade nutricional e também o nível de processamento.
que uma alimentação saudável, variada e equilibrada auxilia na prática de atividades físicas, promovendo a saúde, a qualidade de vida e prevenindo doenças e agravos à saúde, e que deve se basear nas recomendações alimentares, as nossas recomendações alimentares, elas devem ser baseadas em alimentos in natura e minimamente processados. Aqui eu trago uma frase, né, que não comece uma dieta que terminará algum dia, comece um estilo de vida que mudará para sempre. As referências que eu utilizei, e aqui estão os meus contatos. Tem o meu Instagram e também tem o meu e-mail. Então, quero agradecer, né, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse evento, né, nesse dia tão importante. E qualquer dúvida, estou à disposição também. Obrigada.